Olá, eu sou o Dr. José Miller. Aqui você vai descobrir o que ninguém te explicou sobre o seu corpo. Depois dos 40 anos de forma simples, prática e baseada em conhecimento real. Você acorda todo dia, vai até a cozinha, abre o armário e engole o comprimido de pressão. Talvez com um copo d'água, talvez junto com o café da manhã. É automático, é rotina, é tão natural que você nem pensa mais nisso. Mas e se esse gesto aparentemente simples, esse momento em que você decide tomar o remédio de manhã, ao meio-dia ou à noite, estiver fazendo uma diferença muito maior do que você imagina para o seu coração, para o seu cérebro e para a sua vida? Não é exagero, não é alarmismo, é ciência. E é exatamente sobre isso que você vai descobrir agora. Uma das perguntas mais comuns entre pessoas que têm pressão alta é essa: qual é o melhor horário para tomar o remédio? Imagina o seguinte: seu coração é como uma bomba que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem folga, sem férias, sem pausas. Mas ele não trabalha sempre igual, quanto parece, e que entender esse detalhe pode ser um divisor de águas no tratamento. Então fica até o final, porque o que você aprender aqui pode mudar sua forma de enxergar o tratamento. Antes de qualquer coisa, você precisa entender o que acontece com a sua pressão enquanto dorme. Antes de qualquer coisa, você precisa entender o que acontece com a sua pressão enquanto dorme. Imagina o seguinte: seu coração é como uma bomba que trabalha 24 horas por dia. Aceleram os batimentos cardíacos e fazem a pressão arterial subir de forma rápida e intensa. À noite, durante o sono, o organismo inteiro entra em modo de descanso. O sistema desacelera, os vasos sanguíneos relaxam e a pressão arterial cai naturalmente entre 10% e 20%. Os especialistas chamam isso de descenso noturno, essa queda saudável e esperada da pressão. É como se fosse o horário de manutenção do sistema, as artérias descansam, o coração respira. É um presente que o próprio corpo dá ao coração todas as noites. Mas aí chega o amanhecer e tudo muda de uma vez. Nos primeiros 30 a 60 minutos depois que você abre os olhos, o organismo começa a se preparar para encarar o dia. O sistema nervoso acorda em alerta. O corpo libera uma onda de hormônios, principalmente cortisol e adrenalina, que contraem os vasos, aceleram os batimentos cardíacos e fazem a pressão arterial subir de forma rápida e intensa. Isso é normal. É um mecanismo de sobrevivência herdado de milhares de anos de evolução. O problema é que em pessoas com pressão alta, esse aumento matinal pode ser exagerado, pode ultrapassar limites seguros. É nas primeiras horas da manhã que ocorrem mais infartos e derrames e eventos graves. Uma pesquisa respeitada de cardiologia mostrou os riscos. Hipertensos com pico matinal exagerado têm maior prevalência de infartos cerebrais silenciosos e maior incidência de derrame ao longo do tempo. Um risco quase 3 vezes maior, em comparação com quem mantém a pressão estável ao acordar, por causa daquelas horas. É por isso que o horário do remédio importa tanto. Ele pode estar falhando quando você mais precisa. E é aqui que a ciência entrou com força para responder essa pergunta que parece simples. Durante décadas, a orientação foi universal. Tome o remédio de pressão de manhã ao acordar. Isso não é preferência, é genética e fisiologia. Seu relógio interno dita como a pressão se comporta. Era simples e prático. Mas por volta de 2010, pesquisadores começaram a questionar isso. E se o horário mais perigoso for justamente quando o remédio matinal ainda não agiu? E se tomar à noite garantisse força total exatamente durante essa janela de risco matinal? Isso deu origem a um estudo gigante com mais de 29 mil pacientes acompanhados por 6 anos. Metade tomava ao acordar, a outra metade tomava à noite. Antes de dormir, o resultado foi incrível, com mais de 21 mil pacientes acompanhados por 5 anos, e o resultado foi diferente, incluindo infarto, AVC e insuficiência cardíaca, 45% para um ajuste. Não houve diferença significativa entre os grupos. O risco foi praticamente idêntico, independente do horário. Como interpretar isso? Eles não se cancelam. Com mais de 21 mil pacientes acompanhados por 5 anos, e o resultado foi diferente. Não houve diferença significativa entre os grupos. O risco foi praticamente idêntico, independente do horário. Como interpretar isso? Eles não se cancelam. Como interpretar isso? Eles não se cancelam. Revelam que a resposta provavelmente não é a mesma para todas as pessoas. Cada organismo tem seu perfil de pressão 24 horas. O horário ideal precisa ser ajustado a ele. Pensa no Renato, aposentado, 67 anos, agricultor. Homem de hábitos firmes e certeiros. Ele tomava o remédio todo dia cedo, às 6 horas, com o café e o pão. A pressão no dia estava boa. No consultório, os números eram bons,
mas ele acordava com dor pesada na nuca toda manhã. O médico pediu o mapa, um exame que mede a pressão a cada meia hora durante 24 horas inteiras. A pressão alta é a assassina silenciosa. Sem sintomas, ela danifica vasos, coração, rins e cérebro. Mas de madrugada e de manhã cedo, a pressão de Renato subia de forma preocupante. O remédio falhava. Quando o horário foi ajustado, as dores sumiram. Renato passou a dormir melhor e acordar bem. Uma mudança simples transformou a qualidade de vida de um homem que sofria achando ser normal. Essa história ilustra o que as diretrizes recomendam. Personalizar o horário conforme o perfil de cada um, mas a personalização vai além com o cronotipo, seu perfil biológico natural em relação ao sono. Você acorda às 5 da manhã, cheia de energia, ou só engrana depois das 10? Isso é genética e fisiologia. É como o seu relógio biológico interno está calibrado e impacta diretamente no comportamento da pressão. Uma análise de 2024, com 5.000 participantes, fez uma descoberta fascinante sobre a sincronização. Quando o remédio era sincronizado ao cronotipo, os resultados cardiovasculares eram melhores. Noite ou manhã, quando o remédio era sincronizado ao cronotipo, os resultados cardiovasculares eram melhores. Noite ou manhã, para a coruja, faz sentido tomar à noite. Para a cotovia, de manhã pode ser igualmente eficaz, resposta certa. Isso é cronofarmacologia, o horário do remédio interagindo com seus ritmos biológicos. Pensa agora na Aparecida, 72 anos. Ela tomava o remédio de manhã e sentia tonturas ao levantar. Às vezes precisava se segurar na parede para não cair. Isso deixava a família preocupada com quedas. Às vezes precisava se segurar na parede para não cair. Isso deixava a família preocupada com quedas. Chamamos isso de mergulhador extremo. O remédio matinal criava pressão muito baixa na madrugada. Perigo ao levantar. O ajuste foi feito e as tonturas melhoraram muito. Alívio enorme para a família. Cada caso é um caso, o mapa revela. Se você não tem o mapa agora, o fator mais importante é a consistência. Tomar todo dia no mesmo horário, sem pular doses, nem esquecer. Isso é o fundamento. A pressão pode subir bruscamente se falhar. Ao deixar de tomar por dias, a pressão sobe de forma brusca e perigosa. É a hipertensão de rebote, causa infartos. Ao deixar de tomar por dias, a pressão sobe de forma brusca e perigosa. É a hipertensão de rebote, causa infartos. Enquanto a comporta está lá, a água fica segura. Esqueceu uma dose, tirou um tijolo da barreira. Outra dose, mais um. Se abandona o tratamento por estar bem, remove a comporta inteira. A pressão não espera e o estrago acontece rápido. Aderência é tudo. Remédios que se encaixam na rotina garantem melhor adesão. Tomado todo dia é infinitamente melhor que o horário perfeito esporádico. Se toma de manhã e está tudo bem, não mude por conta própria. Não mexa no que funciona sem falar com seu médico. Atenção a 3 situações. A primeira é a hipertensão noturna. Pressão controlada no dia, mas alta dormindo. Perfil non díper. Risco para rins e coração. Noite é melhor. A segunda é o pico matinal exagerado com dor na nuca. Garantir medicação plena nessas horas é decisivo. Decisão baseada em exame. A terceira são os diuréticos. Tomar à noite atrapalha o sono e leva ao abandono. De manhã é o horário lógico e seguro. Cada remédio é único. A pressão alta é assassina silenciosa. Sem sintomas, ela danifica vasos, coração, rins e cérebro. Lesões que exames simples não detectam. Quando vê, já foi. O tratamento protege seu coração e cérebro pelos próximos 10, 20, 30 anos. Dados da Sociedade de Cardiologia mostram o risco: 30% dos brasileiros. A pressão liga-se a 80% dos AVCs e 60% dos infartos no país. Mas informação e tratamento adequado mudam esses números assustadores. Seja ativo, não seja vítima passiva. Entenda seu tratamento, converse com seu médico e use a medicação com consciência. Faça o mapa, pergunte na consulta, vale muito. Plano de ação? Peça a avaliação do mapa, não mude sozinho e relate dores ou tonturas. São pistas valiosas para o ajuste. E nunca abandone o remédio, nunca. O remédio todo dia no horário certo é seu escudo vital. Ele protege sua vida e sua família. Engolir o comprimido é um ato profundo de cuidado. Escolha viver bem. Dê ao seu coração a proteção que ele merece. Compartilhe este conteúdo e salve vidas. Talvez alguém precise desse ajuste agora. Cuide da sua pressão e da sua vida. Por hoje é isso. Me conta sinceramente, depois dos 40, o que mudou no seu corpo que você ainda não entendeu? Sono, peso, cansaço, ansiedade? Comenta abaixo. Seu relato pode virar o próximo vídeo. Um forte abraço.